final, cara, o que que você quer pra fechar uma ponta solta, fazer um panorama Cara, foi geral aí? mal. Assim, passar por tudo é quase impossível num programa só, né? Não, a Se gente vai tiver outras oportunidades com certeza a gente para vai ter que falar falar, mais. cara, olha, acho que guerras púnicas, a primeira e a segunda, a conquista da Grécia pelos romanos, porque a Grécia não é mais as cidades intactas, eles vão conquistar os espólios ali do que Alexandre conquistou, né? Tirando da Pérsia para lá, mas eles vão abocanhar tudo isso, e isso muda muito Roma como um todo, porque eles saem de ali povos, quando eles terminam aí, vai ter a primeira, segunda, terceira guerra púnica, vai ter a primeira, segunda, terceira guerra macedônica, vai ter a guerra Seleucida, que aí são contra os gregos, e aí mais ou menos aí pelo ano de 150 a.C. é quando Roma realmente conquistou tudo, né? Conquistou o mundo ocidental como um todo, o mundo civilizado ocidental, né? Vamos chamar assim. Para o norte tinha os bárbaros, para o leste vai ter os persas e dali para frente, mas assim, eu quero considerar do ocidente civilizado, agora tudo foi conquistado por Roma. E aí o que acontece? Muda completamente a dinâmica econômica, por quê? Até essas conquistas, o romano era o fazendeiro, né? Ele era o cara que fazia lá, tinha a sua fazenda, quando uma vez por ano saía para lutar, tinha temporada de luta, voltava e eles vão expandindo, vão ficando cada vez mais ricos, dominando mais terra, mais dinheiro. E tanto Cartago quanto Grécia, que já eram, assim, né, impérios de séculos, eles são extremamente mais ricos. E outra coisa, eles são muito mais povoosos e eles têm as rotas de comércio com o leste, desde a rota da seda até com os persas, então eles são muitos mais ricos. Então os romanos, mesmo sendo os grandes conquistadores, eles têm uma população muito menor perante esses povos que eles conquistaram, uma economia muito menor, uma ciência, no geral, muito mais atrasada em termos de filosofia, em termos de manufatura, todas as coisas que tinha, apesar dos romanos terem uma engenharia brilhante, assim, o mundo grego ainda era o grande produtor de conhecimento do mundo. E aí, quando eles voltam, assim, essas guerras vão durar, né, 50, 60 anos, 70 anos, 100 anos para eles conquistarem tudo. Quando o pessoal volta que apazigou, que não tem mais inimigo, essa classe média, que era o guerreiro fazendeiro, sem ser o aristocrata, que já era um latifundiário, ele volta e, assim, trouxeram centenas de milhares, assim, na casa de, chega a 500, 300 mil escravos de uma vez em Roma, vai chegando. Então, assim, quem não tinha terra, trabalhava na terra de quem era aristocrata. Agora não precisa mais. Porque tem escravo. Você prefere pagar alguém ou trabalhar de graça? Né? O pessoal que tinha fazenda e ficou lutando esse tempo todo, quando eles voltam, a fazenda está destruída, está sem produzir faz tempo, então eles têm que ficar vendendo para os aristocratas. Então, o que acontece é que essa população que dominou o mundo, tirando os aristocratas, tá na pobreza. Por isso que vai surgir o Caio Graco e o Tibério Graco, que eles falam, não é possível. Eles estão lutando, quando eles voltam ali de alguma batalha, eles falam, cara, não é possível que o nosso povo é tão pobre. A gente acabou de dominar tudo. Né? E aí vão ter essas agitações sociais que vão trazer aí Júlio César, Augusto vai trazer o Império. Ele começa porque a riqueza chegou tão grande e mudou tanta dinâmica econômica. E assim, os romanos também, Roma era o centro ali, né? Mas assim, todo mundo tinha suas vilas, suas cidades, como o Guilherme muito bem colocou. Agora que eles não têm mais, porque eles foram com, né? Ou perderam porque estão endividados, tem que vender para latifundiário, ou porque não conseguem mais arrumar emprego, porque agora tá todo mundo escravizado. Então vai ter uma migração para as cidades, e principalmente para Roma, absurda, porque agora não tem mão de obra no interior ou nas cidades menores, que todo mundo tem agora mão de obra escrava, de graça, não vou pagar ninguém. Quem tinha propriedade pequena e passou tanto tempo guerreando, né, acaba vendendo. Lógico que tem um caso ou outra exceção de algum plebeu que vai ficar rico, que vai ser um bom negociador, mas o negócio dos romanos não era fazer dinheiro, era fazer guerra. Então, quando eles voltam, a fazenda dele lá tá destituída, acabada, eles não têm dinheiro para reformar, para retransformar aquilo em terra produtiva, tem que vender. Então, vai todo mundo migrando para as cidades e aí começa muita agitação, porque basicamente os caras que dominaram tudo aquilo estão sem nada e falando, e aí, Roma? E migraram para cidades, né? Então também eles saem e agora começa a ter caos nos mesmos lugares. E aí vai dar os irmãos Graco, que vão tentar de novo colocar, e aí a gente vai ter uma sequência histórica que vai para o Império. O Império começa sem se chamar de Império, né? A transição de fato acontece do primeiro para o segundo, porque aí realmente virou uma hereditária. Eu acho isso problemático, porque o segundo imperador já vai ser extremamente cruel, é o Tibério. Ele começa bem, termina com a população odiando ele, né? Ele fica, acho que 11 anos fora de Roma, ele morre fora de Roma, ele cria um calabouço sexual, ele estupra a criança e joga pelo penhasco. Eram umas coisas assim horrendas.
E depois quem assume depois desse cara é o Calígula. E o Calígula, assim, ele era sobrinho do Tibério, né? E o que o Tibério fez? Matou o irmão dele, matou a mãe dele, matou os irmãos mais velhos dele, criou ele, o Calígula mais ou menos como escravo e do nada, olha, agora você é o poder. E aí vem um moleque, imagine o trauma, uma criança sem experiência nenhuma, o Augusto que fez a transição pro Tibério, ele tenta manter o império assim, ele vai ter sempre alguém para assumir depois dele, ele treina, põe o cara na vida política, assim, ele quer ter alguém pronto para assumir quando eu morrer. E o Tibério não tá nem aí. Quando ele morre, ele tá fugindo ali, não queria mais saber de Roma. Tem várias traições. Tem uma história, toda história fabulosa demais. Pena que eu não tenho tempo para contar aqui, mas quando o Tibério já morre ali, deixa pro Calígula, cara, aí o Calígula toca o terror porque ele não tinha a menor noção de nada. E aí vai as crueldades, assim, para um nível absurdo. Aí o exército mata o Calígula e aí o exército começa a virar uma entidade que tem mais poder que o imperador. Então, assim, vai tendo muita dinâmica, que é difícil quando, né, assim, pontuar que, olha, a tradição... Eu não consigo ver dessa forma porque foi uma mudança constante e sempre reagindo à situação que tá acontecendo agora, entendeu? É que nem, vou dar um exemplo bem besta assim, mas quando chegou a Covid, o mundo muda. Não tem o que a gente fazer, não é, né, o restaurar. Não, cara, a gente tem... Como é que a gente lida com isso? Aí você pode dizer, alguém lidou bem, lidou mal, mas, assim, existe uma conjuntura, né, que faz as coisas moverem de um jeito e terem brigas políticas de um jeito, políticas econômicas de um jeito. E aí que vai mudar de briga de patrício e plebeu para briga de optimate, ali, como ele muito bem colocou, e populare, né? E, cara, se falar de Júlio César assim, tanto Júlio César quanto Augusto, que são quem realmente leva Roma ali ao alto esplendor e são pessoas bizarras de rica para estudar como história. Eu não gosto de ver o bom, o mal. Para mim é todo mundo psicopata, porque o que eles têm que fazer para estar no topo do império, não dá para você ser bonzinho. Infelizmente não dá. Você tem que ser maquiavélico. É a única chance de você sobreviver assim e ser corrupto e ser o que tem que fazer, o que precisa fazer para manter um império desse tamanho nessas condições que eles se encontram. E aí tem muitas fases, né? A chegada do cristianismo é muito legal também, as revoltas da Judéia. Por que tem judeu espalhado no mundo inteiro? Porque os romanos foram lá, teve 4 revoltas judias e a última eles, cara, chega, não, vocês são... Porque eles começam a ter essa coisa do imperador ser rei, ser Deus, e aí tanto os judeus quanto os cristãos, né, são monoteístas, não aceitam, e aí começa a ter revolta, e na quarta os caras falam, chega, sai daqui. Destrói o templo, destrói tudo, expulsa quem sobrou de judeu, vai ser mandado para os 4 cantos do império, porque não é para juntar mais judeu um com o outro, é para ficar mesmo espalhado, ver se eles se assimilam com os romanos, não ficam monoteístas fanáticos. Não deu certo, né? Mas assim, é muito fantástico. E, cara, se eu queria ter chance de voltar aqui e falar mais, talvez com temas mais específicos para a gente poder abordar. E assim, eu acho que é muito forja a gente aqui e poder voltar a entender, ajuda muita gente a entender, onde a gente vive, porque a gente tem essas disputas políticas. Lógico que não é igual, a gente tem outra situação, mas é a raiz, entendeu? É a raiz. Acho que tem um versículo da Bíblia, né? Pela raiz você conhecerá os frutos, ou pelos frutos conhecerá a raiz, alguma coisa assim. Então a gente é o fruto, mas se a gente cavar lá embaixo, a raiz é Roma e é impressionante, cara. E olha, se puder falar Júlio César, eu tenho só o último jabá aqui, mas Augusto tem uns 40 episódios, então tem umas 25 horas. Então passo. E Júlio César deve ter mais ou menos a mesma coisa, por quanto que ele é assassinado e morre antes, né? Augusto reina por 40 anos aí. Mas, cara, assim, eu vou ano a ano. E assim, o Júlio César, ele não era nem para sair de Roma, ele foi assim, designado para um sacerdócio que não podia sair de Roma, não podia ver um corpo morto, e ele consegue fugir disso, ele consegue sair da pobreza, ele consegue dominar a Gália, que era como eu falei, foi os gauleses que destruíram Roma, então ele exorciza. E assim, ali era povos bárbaros, era uma pessoa, não sabia o que tinha lá. Então ele vai desbravando e contando para Roma o que é a Gália. Porque ninguém sabia, tinha um mercador que é lá, mas já era os... O que é a Gália? Ele chega nas Ilhas Britânicas, ele chega na Inglaterra. Era como se fosse o Acre, assim, existe, não existe? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita que existiam as Ilhas Britânicas, mas existir, ele vai lá, ele entra lá, era pra ele morrer. Assim, quase toda a batalha era pra ele ter morrido. E, assim, só uma última coisa também, como ele tratava os soldados do Júlio César aqui, que por que ele conseguia tudo, porque os soldados amavam ele. E tinha muito tipo de...
imperador, essa coisa muito de disciplina, até que eu falei, né, coisa consular, o cara decapita o filho pela autoridade. Então, assim, o soldado tinha que obedecer. E o Júlio César, ele era extremamente disciplinador no sentido de que as guerras era... Cara, ele treinava as pessoas que era, assim, uma coisa absurda. E só que quando não tinha guerra, era, cara, segue a tua vida. E ele dividia os espólios, ou seja, quando eles ganhavam dinheiro, geralmente os generais, os cônsules iam pegar tudo pra eles, dar uma migalha pros outros. O Júlio César não, dividia. Então, assim, quando começa a ter guerra civil, os exércitos do Júlio César, os caras playboyzão, tá todo mundo de iPhone, carrão, tudo. E os outros eram os pindaíba. Então os caras olham e falam, meu, por que eu luto por esse general? Gera um estímulo, né? E por que os soldados de César morreriam por ele a qualquer momento? E os outros soldados estavam lá porque, cara, se eu não, eu tenho que estar aqui, tipo, é disciplina, é autoridade, essas coisas, mas eles muitas vezes não queriam, odiavam o próprio general. E os caras de César o amavam, morriam por ele, fariam tudo por ele. Porque aí tem que entrar em muito detalhe, vou demorar horas aqui, então... Mas assim, queria... Se tiver a oportunidade de falar sobre César um dia e as guerras púnicas... Já vamos marcar, então, falar sobre César. Você, o Crato, você tem uma cara de imperador romano, cara. É mesmo? Eu vejo você com aqueles louros aqui em volta, aqui em cima da orelha, Tipo- com uma túnica. O Adriano Imperador? O Adriano Imperador. Não imaginei esse tipo de imperador. Entendi. Mas obrigado demais, Bruno. Obrigado ao Guilherme, que Pô, teve que sair mais muito cedo obrigado aqui. a chance, cara. Seu canal-